Fala, galera, essa aula 3 basicamente vou falar de consistência, tá? Basicamente de constância, consistência, porque o que é mais importante? É, as pessoas acham que você fazer uma venda muito boa, você ter muita lábia, quando entra um cliente, você fazer um milagre de vender um monte para ele é o mais importante. Não é. O mais importante é você ter consistência no seu processo. Você tem que criar um processo. O processo a gente criou na aula passada de funil, certo? Então você criou ali seu processo. Pô, primeiro eu vou contactar cliente, depois eu vou despertar interesse, agendar reunião, fazer apresentação. Pô, beleza. Desenvolveu o processo? Ok. Segue esse processo. Consistência é mais importante que qualquer outra coisa. Caio Carneiro é um cara que eu gosto muito e ele sempre falava que você fazer todo dia é, é o mais difícil a coisa mais difícil que você vai fazer é fazer todo dia, sempre. Tudo que você vai fazer, a coisa mais difícil é fazer todo dia. E aí ele tava falando isso e uma pessoa que trabalhava com ele virou e perguntou, uma vendedora dele virou e perguntou, cara, Caio, é, eu tô fazendo tudo certo, tô falando com as pessoas, tô contactando, tô apresentando, tô fazendo tudo certinho, falou tudo, é, e não tô tendo resultado. Aí ele falou assim, pô, você fez uma lista de pessoas ali para você contratar? Pô, fiz, legal. Você tá chamando um por um, conversando com ela e conseguindo despertar interesse? Pô, tô. Depois você tá marcando reunião, tá conseguindo levá-las para reunião? Pô, elas estão, então tá participando de gente na reunião. Top, beleza. Você tá conseguindo conversar, fazer alguns fechamentos? Pô, tô. Beleza, ok. Sabe o que você tá fazendo de errado? Ela falou, não. Ele falou, nada, continua. Por quê? Porque às vezes a gente acha que só porque a gente não explodiu ainda, tá tudo errado. Não tá, você tá pegando experiência, você tá acertando o momento, você tá organizando as coisas. Muitas vezes, quando o empreendedor começa a trabalhar com vendas, ele tá o tempo todo pensando, eu tenho conta para pagar, tô ferrado. Será que eu arrumo um outro trabalho para pagar minhas contas? Será que eu continuo aqui? A maior parte dos empreendedores que saem do zero passam anos, anos, anos entre vou empreender, fazer alguma coisa, vou parar de empreender para arrumar um emprego para ganhar, para me sustentar. Aí começa a ficar tranquilo aqui, aí ele quer de novo fazer aqui, certo? Ele já larga aqui e vai empreender. Por quê? Porque ele não gosta de trabalhar aqui. Ele não está feliz, ele não consegue aceitar ficar trabalhando para alguém num negócio chato que dá pouco dinheiro, certo? Então ele até arruma ali um trabalho para pagar as contas, mas depois ele volta a empreender. O problema é que o dinheiro acaba e ele volta de novo a arrumar um trabalho. Aí ele está lá trabalhando, aí ele tá de saco cheio, aí ele vai empreender. Aí ele chega na hora de empreender, ele está lá empreendendo, acaba o dinheiro, ele volta para o trabalho. Então ele passa anos e anos nesse equilibrar de pratos, nesse volto, vou e volto, vou e volto, até que ele acerta um. Quando ele consegue acertar um, ele continua e ele entende, né? Até que ele entende que às vezes tem algumas coisas que ele vai entender ali no caminho. A primeira delas é que é só continuar fazendo o que você está fazendo. Mesmo que, eu preciso arrumar um trampo, cara. Se você precisa arrumar alguma coisa fixa para pagar suas contas, ou começar a vender alguma outra coisa, sei lá, na rua, um brigadeiro na rua para pagar as contas, ou qualquer. Estou dando um exemplo, certo? Faça isso fora dos seus horários principais de trabalho do negócio que você está construindo. Tá? Quando você é autônomo, você é um empresário. Pô, mas meu negócio não está dando dinheiro ainda. Não tem problema. Segue fazendo, vai aprendendo passo a passo, vai aprendendo suas etapas, vai chegar um momento que aquilo vai dar dinheiro, e aí você não precisa mais se preocupar com as contas, certo? Mas se você parar toda vez que você está com pouca grana e começar um trampo de novo, e aí larga e deixa aqui meio de lado, vai pagar as contas, sua cabeça está meio surtada. Por que a gente fica meio surtado? Tem um monte de conta chegando, um monte de gente cobrando, um monte de exceção de saco. Aí a gente dá aquela surtada, fala, pô, mano, se eu não pagar aqui, tô ferrado e tal, vou arrumar o trampo, vou fazendo isso aqui. Aí isso aqui te consome tanto que você para de empreender o que você estava fazendo. Nunca pare, tá? Defina o que você faz e continua. Pô, e se eu arrumei o trampo? E o que eu faço? Passa 2, 3 horas, 4 horas por dia continuando empreendendo. Não para o que você estava fazendo, tá? Tá tudo bem arrumar alguma coisa para pagar as contas, mas você não pode parar o que você estava fazendo. Porque se você parar, você vai esfriar,
e você vai ter que começar tudo de novo quando você estiver irritado com o seu trabalho. Só quando você está irritado com o trabalho que você arrumou para bancar as contas, você não aguenta mais muito tempo. Você já tá para sair já. E aí você começa a empreender, você já tá querendo, já tá de saco cheio aqui. Quando você arrumar o trabalho, continua. Porque quando você ficar de saco cheio, esse negócio aqui já tá maior, entende? O negócio que você está empreendendo já está grande. E você não está começando do zero tudo de novo. Consistência, cara, é 90% do sucesso das pessoas, né? Os grandes bilionários sempre falam que, tipo, quando você vai criar uma coisa, você tem que fazer com consistência até que dê certo. Não tem como, não tem outro jeito. Né? Não dá para você ficar começando, parando, começando, parando, começando, parando, porque no final você não vai ter resultado, você vai ficar só começando negócios e nunca desenvolvendo eles, né? Vai até o fim, certo? Então, basicamente, queria falar um pouquinho de consistência para entender a importância. A gente se vê na próxima aula. Valeu!